Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da Tria, um momento em que a gente se encontra para falar sobre saúde mental. Através de reflexões sobre a tríade corpo, mente e alma, vamos explorar juntos novas percepções sobre como ampliarmos nosso bem-estar e a consciência sobre nós mesmos. Eu sou Josi Toigo, estou aqui com o Lua Toigo e o nosso papo de hoje é com a Flávia Lacerda. Ela é neuropsicopedagoga e é um prazer enorme ter a Flávia aqui, porque nós vamos falar sobre esse vírus chamado TDAH. Bem-vinda, Flávia. Obrigada, agradeço o convite, do Luan e da Josi. E melhor ainda, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês conversando sobre esse assunto tão banalizado, mas que é muito importante também a gente estar esclarecendo algumas dúvidas. Sim, nós trouxemos esse tema porque nós estamos ouvindo falar muito sobre isso e a gente tem percebido que está virando um hábito de se falar nisso, como falar sobre ansiedade, como falar sobre depressão, e me preocupa porque entra num senso comum parecendo que é natural já, parte, a gente entende como e acaba sendo uma coisa pequena, que faz parte da vida do cotidiano e a gente vai se acostumando com o ruim, me dá a impressão. Você falou em banalidade, Flávia? Porque justamente está criando num chavão popular isso. Vamos começar entendendo o porquê que virou isso. Por que virou essa banalidade? Como é que a gente chegou nisso? A questão de ter se tornado, um assunto muito falado, a gente escuta muito as pessoas falar, a gente ouve no dia a dia também as pessoas, qualquer questão assim, eu acho que eu tenho TDAH, ou, eu sou TDAH, não é possível, eu devo ter o transtorno. Eu acredito que tenha ficado muito banalizado, porque os sintomas do TDAH, os sintomas mais pontuais, eles podem aparecer em determinados momentos na vida das pessoas, Então, o que acontece, Pensando na questão das crianças. Então, em alguma situação, em algum momento diferente que a criança está vivenciando, ela pode ter algum sintoma, assim, Então, de ansiedade, de impulsividade, de agitação. E pensando na questão do adulto, Então, assim... os sintomas bem chaves, assim, a questão da procrastinação, a questão mesmo da falta de atenção, o esquecimento de coisas muito importantes, baixa qualidade de sono também. Então, pensando em uma mulher, uma mãe que acabou de ganhar bebê e que está vivenciando a questão do puerpério, se tu conversar com ela vai te pontuar muitos sintomas que são sintomas pontuais do TDAH. Mas a gente tem que fazer uma análise muito detalhada, e por isso que existe a anamnese, que a gente chama, que a gente precisa entender, precisa acolher essa pessoa, seja ela criança, adolescente ou adulto, a gente vai acolher, Então, esses sintomas que ela está sentindo, a gente vai ouvir, A gente vai entender também em que momento que ela está percebendo esses sintomas, O que está acontecendo na vida dela. Há quanto tempo ela já está sofrendo com esses sintomas, Então, a partir disso, é aonde a gente vai conseguir, então, ter um olhar de que, não, é algo pontual em função do momento que você está vivendo, ou sim, vamos investigar, porque pode ser que você tenha, seja portador do transtorno. É importante falar também a questão de perdas também, Então, uma perda significativa na vida, seja de uma criança, enfim, de um adolescente ou de um adulto, também... geram esses sintomas, assim. Então, por isso que é tão importante a gente analisar essa base, assim, fazer uma análise do terreno para a gente entender o que está acontecendo. Assim como acontece no momento de ansiedade, vir a ser caracterizado como uma pessoa ansiosa, ou uma tristeza ser chamada de depressão. Essas confusões, esses pequenos rótulos que a gente acaba dando, e que acaba, muitas vezes, a pessoa acaba absorvendo aquela imagem como verdade e acaba replicando esse modelo, Eu tenho uma impressão, Flávia, que começou a se falar mais sobre isso com as crianças mais ativas também, as crianças mais
com mais movimento, começou a se rotular como hiperativa. Me dá a impressão que a criança que tu não controla, né? Então as crianças hoje praticamente todas são hiperativas, porque se nós compararmos com as crianças de antigamente, que ficavam sentadinhas e obedeciam, né? Hoje, então, todas são hiperativas. Me dá a impressão que começou a vir esse diagnóstico primeiro na criança descontrolada pelos pais, né? Vamos chamar assim. E depois no adulto. Então, começou a se olhar para o adulto. Tem sentido isso? Tem total sentido. E um dos motivos das famílias, enfim, utilizarem tanto as telas é em função disso. É porque elas percebem que elas não têm o controle, né? Elas não têm um domínio sobre aquela criança. Então, o que elas fazem? Elas utilizam muito a questão das telas, né? Que é uma ferramenta, né? Que também está sendo utilizada com uma demanda que não é saudável e que não tem essa necessidade. Então, a gente vê muito isso. Eu já me questionei muito também pensando no meu papel enquanto mãe, e também no meu papel enquanto profissional, né? E aí eu faço, às vezes, umas ligações de quando eu era pequena, né? Eu pensava, nossa, a gente saía, né, para jantar, para ir em algum lugar, e a gente não via as crianças, assim, conectadas o tempo inteiro, né? A gente via, às vezes, as crianças desenhando, a gente via, às vezes, as crianças mexendo nas coisas, assim, na mesa, um brinquedo, alguma coisa, assim. Mas também não era aquela coisa, assim, aquela criança descontrolada, aquela coisa que os pais não conseguiam, né, fazer essa refeição com calma. Não era algo, assim, prazeroso, né? E me parece que hoje em dia isso a gente vê muito raramente, sim, né? Sim. Mas tem muito da consciência também das pessoas colocarem muito essa questão de que a criança precisa ficar muito quietinha, muito sentada. E, na verdade, é o contrário. A criança naturalmente tem essa energia, essa disposição muito maior que a do adulto, né? Por quê? Porque é um momento da fase da vida em que a gente está descobrindo o mundo, literalmente. Então, é óbvio que a gente vai ter os sentidos todos muito apurados, né? A gente é uma esponja e a gente tem que sugar o máximo de experiências, de aprendizagens, né? De vivências que a gente pode naquele momento. Flávia, pra gente dar uma mensagem pros pais, né? Pra trazer um pouco de senso de responsabilidade também. Quais seriam os prejuízos das telas para a criança e, enfim, para a pessoa normal? A questão do prejuízo das telas, né? Pensando nas crianças, eu sempre gosto de falar muito sobre a questão do equilíbrio, né? Então, eu não acho que não é nem 8 e nem 80. Então, assim, o difícil é justamente a gente encontrar esse equilíbrio, né? E outra coisa que eu converso e que eu falo bastante, se tu não for apresentar a tela para uma criança, seja televisão ou um tablet, um celular, enfim, ela é uma criança que ela vai te trazer uma demanda de exigências, uma demanda de trabalho, uma demanda de atenção, né? Então, o que eu penso, né? O que eu oriento sempre? Da gente tentar equilibrar isso aí no dia a dia. Então, assim, bom, a gente pode sentar com a criança, pode conversar com ela e explicar para ela, olha só, agora vai ser um momento em que a mamãe realmente vai ter um tempinho para dedicar para ti. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai jogar um jogo, a gente vai fazer uma brincadeira, a gente vai em um parque para brincar, ok. Quando acabou esse tempo, o que a gente vai fazer? A gente vai explicar para essa criança, olha só, agora a mamãe precisa realmente fazer alguma coisa, ou alguma coisa da casa, uma demanda da casa, ou alguma demanda do trabalho. Então, nesse momento, que não vai ser um tempo muito longo, vai ser um tempinho que você vai poder, então, ter um acesso, jogar um joguinho, assistir algum desenho que você gosta. É claro que tudo isso precisa ser monitorado, né? Então, isso é outra questão também que os pais precisam ter esse cuidado. Né? A gente não pode apresentar assim e deixar isso livremente para a criança, né? Porque ela também não tem a noção. Ela não tem a noção, ela não tem a maturidade para fazer uma escolha adequada, né? Para essa questão do conteúdo. E assim, a gente vê, né? Enfim, sites ou redes sociais que elas são completamente sem filtro, né? E as crianças ficam aí nesse mundo aberto, né? Sim. Então, isso eu acho que é algo que a gente precisa ter um cuidado muito grande também. E os prejuízos a gente já sabe, né? Eu acho engraçado que é nítido pra gente, né? Porque se a gente mesmo que tem maturidade, que tem consciência, passar um dia inteiro
ali no celular, olhando redes sociais, chega de noite e a gente tá, né? Eu pelo menos sinto isso. Eu fico completamente ansiosa, eu fico angustiada, me dá um tédio, parece que nada do que tem ali para fazer de diferente vai suprir essa minha angústia, né? E a criança fica exatamente assim e muitas vezes até pior. Então fica agitada, fica, né, completamente acelerada. Ela fica muito irritada também. Então por isso que os pais mantêm muito, porque quando tu propõe de tirar ou quando tu faz essa solicitação de tirar, a criança vai gritar, vai berrar, vai chorar, né? Porque ela quer ficar ali, permanecer ali naquele foco, né? De estímulos exagerados, né? Sim. E, Flávia, interfere no TDAH? Muito, interfere muito. Então, assim, é um pré-requisito básico que a gente normalmente orienta quando a criança recebe o diagnóstico, é de redução de telas o máximo possível. Por quê? Né? Pensando em uma criança que recebe o diagnóstico de TDAH. É uma criança em que a gente vai precisar organizar questões básicas, eu sempre falo que são questões básicas para todas as pessoas que não possuem nenhum transtorno do neurodesenvolvimento ou que possuem, né, qualquer outro. Então, assim, a gente precisa ter um olhar, um cuidado, né? Então, a questão da alimentação, a questão da rotina, a questão da qualidade do sono, a questão da prática de uma atividade física, de um exercício físico. Então, são 4 pilares essenciais para a qualidade de vida e para uma boa saúde, tanto física quanto mental, de qualquer ser humano, né? De qualquer criança, de qualquer adolescente, de qualquer adulto. Agora, a partir do momento que tu recebe esse diagnóstico, independente da faixa etária em que tu se encontra, tu precisa ter um cuidado ainda maior com essas questões. É como se tu tivesse a necessidade de ser um pouco mais rígido contigo mesmo. Então, se tu é adulto, tu tem que ser um adulto super organizado para conseguir ter esses 4 pilares sempre alinhados. E assim, eu penso que o maior tempo possível. Então, pensando em uma semana, que a gente consiga ter essa rotina extremamente organizada, no mínimo 5 vezes por semana. Tu vai conseguir flexibilizar um pouquinho no final de semana, no sábado e no domingo. Pensando na criança, já é um pouquinho diferente. Eu penso e normalmente oriento que a gente mantenha, né, essa, não rigidez, mas assim, essa preocupação, né, em manter esses fatores básicos o máximo de tempo possível. É claro que em algum momento ou outro vai existir um evento, alguma questão, né, que a família vai, ou até as próprias férias, enfim, que a gente vai tentar encontrar formas diferentes, vai amenizar um pouquinho, mas a gente precisa manter essa estrutura. É como se eu precisasse criar uma rotina, então, sim, disciplinar em relação à alimentação, ao exercício físico, uso de telas, que mais? A alimentação, exercícios físicos, né, diminuição do uso de telas. A questão do sono também é muito importante para quem tem TDAH. Né? Os adultos que têm percebem muito nítido isso. E a criança, é óbvio que ela não tem a maturidade, mas assim, os sintomas, o comportamento que ela apresenta é nítido. E assim, aí fica a cargo do adulto, né, responsável para conseguir organizar essa questão. Flávia, talvez a gente só vá levar isso tudo mais a sério quando a gente entender a seriedade desse transtorno, porque eu acho que ele está ainda muito solto, não está muito claro. Tu pode esclarecer o que realmente é esse transtorno? Sim, então o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento e eu acho importante falar isso, que o que eu percebo quando eu recebo as famílias, enfim, no consultório, na clínica, com que os seus filhos já receberam esse diagnóstico. Então, assim, a gente sempre tranquiliza, porque os pais vêm muito apavorados, pensando que o cérebro do meu filho agora possui defeitos. E não é isso, né? Acho que é importante a gente esclarecer um pouquinho isso. Não é que o cérebro do teu filho é defeituoso. Ele é um cérebro, né, normal, que tá tudo ok, porém ele tem um funcionamento diferente. Então é nisso que a gente precisa se apegar. Então o que acontece, né? Outra questão importante da gente falar também, as pessoas acham que as pessoas que são portadoras do transtorno, elas não têm atenção.
E, na verdade, é o oposto disso. Então, assim, a criança que tem TDAH, o adolescente que tem TDAH, o adulto que tem TDAH, ele tem muita atenção. Mas qual que é a questão do funcionamento cerebral dele? Ele tem muita atenção em muitas coisas. Então, ele é como se ele não conseguisse priorizar aquilo que é importante. Então, vamos imaginar, assim, pensando numa questão de exemplificar, que eu utilizo bastante e eu acho que fica claro e as pessoas conseguem entender melhor. Uma pessoa que não possui o transtorno, ela tem atenção, enfim, e ela utiliza isso junto com os mecanismos que a gente chama de funções executivas, né, que são funções muito importantes que a gente tem e que são fundamentais para a gente adquirir conhecimento, para a gente, enfim, ter uma série de vivências. Então, a gente vai focar em determinada situação ou do interesse ou realmente porque a gente precisa, é uma demanda que nos exige. A gente vai focar naquilo ali. É como se o nosso cérebro, ele formasse paredes ao redor. E a gente consegue colocar todo o nosso foco, toda a nossa atenção em determinado aspecto. A pessoa que tem o TDAH, ela tem esse mesmo nível de atenção, porém ela não consegue formar essas paredes. Imaginem que ela coloca como se fosse uma peneirinha, né? Aquela peneirinha que a gente usa às vezes para peneirar. Ela coloca essas duas peneirinhas e qualquer estímulo, qualquer ruído, qualquer lembrança, qualquer questão que vai acontecer ali naquele ambiente é um motivo para ela não conseguir se focar. Dispersa. Então, assim, imagina essa peneirinha toda furada. Então, assim, qualquer som, qualquer lembrança, qualquer objeto que ela visualizar, ela vai estar sempre dispersa. Então, assim, pensando, né, o adulto com TDAH, eu tenho que fazer o trabalho, né, eu preciso fazer um trabalho, organizar a reunião do meu trabalho. Eu sento, eu vou fazer a reunião. Aí eu olhei aquele botão ali piscando, eu me lembrei que eu tenho que tirar a roupa da máquina. Eu vou lá tirar a roupa da máquina. Nesse meio tempo, nesse movimento que eu faço, eu escutei um barulho e eu olhei meu celular e eu lembrei que eu tenho que ligar pra minha amiga pra dar os parabéns. E essa pessoa que vai fazendo tudo ao mesmo tempo agora, que não consegue finalizar as coisas e que se dispersa, né? Então, eu fico pensando, né? Imagina uma pessoa... o mundo nos exige, as exigências estão cada vez maiores. Então, assim, uma pessoa, um adulto... com a profissão, enfim, com o seu dia a dia, com as suas responsabilidades, né? Então, às vezes, já é um adulto que também é pai, que também é mãe, né? Então, é uma demanda de muitas coisas. Eu costumo falar, né? A gente acorda e abre um leque no nosso cérebro. Ou pra mim, né? Eu gosto de usar esse exemplo. É como se tivesse, assim, um closet, um guarda-roupas no meu cérebro e abre várias gavetas, assim, e eu vou organizando. E eu tenho mania de falar isso também. Vou fazer isso porque eu fecho essa gaveta. Vou fazer tal coisa porque eu já fecho essa gaveta e no final do dia eu quero ter esse armário todo fechadinho, né? Porque se a gente for para pensar, a atenção em si, ela é um treino. Porque o nosso cérebro, naturalmente, ele já é para ter atenção em tudo. Porque se a gente for lembrar, 3.000 anos atrás, quando a gente era do tempo das cavernas, a gente tinha que ter atenção. Porque ao mesmo tempo que tu tinha que caçar, tu tinha que se defender. Então, ter essa atenção dispersa é natural pro ser humano. Só que eu acho que uma coisa que mudou muito. Um tempo atrás, onde é que as pessoas gastavam o tempo, por exemplo, num livro? Então, a atenção que tem que ter num livro é linha por linha. Então, tu exige do teu cérebro esse treino. Enquanto tu leva isso pra vida, tu consegue manter o foco linha por linha. Só que o que acontece hoje? Trocamos o livro pelo celular. Num celular, tu tá olhando um TikTok, um Instagram ali, tua atenção ela é toda pontilhada. Tu tem foco ali, tu tem foco no botão de curtir, foco no que a pessoa tá falando, na legenda, na cara dela. Então, a gente sai do celular com essa atenção pontilhada. E eu percebo isso em mim, porque pensa numa pessoa distraída e que se deixa o cérebro solto, fica louco. Se eu começo um dia sem eu sair pra correr, sem eu escutar meu livro, e se eu começo o dia no celular, bagunça. Então, acho que tem uma questão de a gente treinar a atenção. Sim. Principalmente uma criança. Uma criança, ela tem que treinar tudo na vida dela. E principalmente a atenção, porque daí tu chega depois... É fácil depois tu sair de um TDAH para uma depressão, por exemplo, porque ter a vida assim, tu não dá início a nenhum projeto, e já vai ter aquele vazio no peito, daí já vai começando com vício para preencher. Então, é muito importante a gente, e principalmente para os pais, né, porque a criança não tem a noção de começar a apresentar para o filho coisas que vão ajudar com esse transtorno, porque é um transtorno que daqui para frente todo mundo vai ter.
todo mundo vai ter, porque todo mundo largou os livros pro celular, então é uma coisa que vai ser inevitável, só que o que a gente vai fazer com isso, né? Flávia, tem como a gente aliviar essa peneira toda que você falou? Existem recursos que a gente pode estar se treinando, como o Luan falou, para que a gente vá aprendendo ou ensinando esse cérebro a ter mais foco? Existe sim, que nada mais é do que a gente chama de mecanismos de treino que a gente encontra. Então, assim, são formas, são alternativas que a gente encontra para as coisas, para essa engrenagem andar e para a gente não ter tantos prejuízos. Só que isso a gente consegue fazer quando a gente já tem uma certa maturidade, quando a gente já tem um autoconhecimento, né? Então, tu utilizou o exemplo, né? Se eu não faço a minha rotina de acordar, fazer a minha atividade física, depois ler o meu livro, parece que o meu dia fica todo bagunçado. E é realmente isso que acontece. Então, assim, o que eu vejo? Eu vejo, às vezes, famílias que chegam com as crianças já com o diagnóstico, né? E aí os pais começam a se observar e começam a perceber que eles também têm esses mesmos sintomas, que eles sofreram muito na infância, sofreram muito na adolescência e quando chegaram na vida adulta, obviamente com mais maturidade e mais autoconhecimento, eles conseguem dar conta desse recado aí, né? Então, assim, é claro que a gente precisa ter muito esse cuidado e entender o adulto, por exemplo, quando ele é responsável por essa criança, é ele que vai precisar organizar esses mecanismos, né? Então, eu acho importante falar também, pensando a níveis, né? Então, são 6% da população mundial que possui o diagnóstico de TDAH. Então, é sério, né? Então, realmente, isso vai acontecer. Né, dessa questão que o Luan falou de que muitas pessoas e que isso está aumentando sim. Mas existe uma causa, uma origem para isso? O que a gente observa, assim, a ciência, enfim, quem estuda a fundo e quem vai em busca, né, os pesquisadores, eles não conseguem, a partir do momento em que o teu pai e a tua mãe não são portadores do transtorno, eles não conseguem entender, enfim, o porquê desse motivo. Então, é simplesmente um cérebro que tem um funcionamento diferente. Sim. Agora, quando tu vamos supor, um adulto que tem o diagnóstico, né? E ele ainda não tem filhos, ele sabe, isso já é comprovado cientificamente, que existe uma porcentagem, sim, uma predisposição genética de que os filhos possam, sim, ter esse transtorno. Minha pergunta, eu vou nascer com esse transtorno ou, seguindo o raciocínio do Luan, eu não tenho transtorno, mas o excesso de estímulos ou excesso de uso de telas ou até, sei lá, uma ansiedade, alguma coisa, poderá desencadear isso ou não? Sim, quem tem o transtorno, né, quem recebe o diagnóstico, nasce com esse transtorno. O que acontece? O ambiente pode ou amenizar esses sintomas ou aflorar. Como qualquer transtorno. Como qualquer transtorno. Tá. É importante a gente falar que o TDAH não tem cura, né? Ele tem tratamento. Tá. Então, a gente tem formas de amenizar um pouco esses sintomas para que a pessoa tenha uma qualidade de vida, para que ela consiga desempenhar todos os papéis que ela, né, sonha em desempenhar. Então, tem esse alento, assim. E se eu pensar o seguinte, né, Flávia? Hoje, o excesso de estímulo, ele está para todos. E pode me deixar com características de hiperatividade em função do contexto. E eu tenho uma outra pessoa, então, que tem o transtorno. Como é que eu vou saber se eu tenho... como é que eu vou diferenciar? Se é situacional ou se é realmente o transtorno instalado? Eu acho que é bem bacana a gente falar que o TDAH é um transtorno que clinicamente ele é bem complexo, né, da gente chegar no diagnóstico, e normalmente a gente faz uma rede de profissionais até realmente a pessoa receber, né? Então, o que a gente costuma fazer? A gente costuma fazer, então, uma avaliação neuropsicopedagógica ou psicopedagógica. Se a gente percebe que está muito forte, que a pessoa, né, enfim, o paciente realmente tem características marcantes e fortes, a gente normalmente encaminha para um neuropsicólogo, que vai fazer também uma análise, né, mais profunda, junto com todo esse olhar clínico, junto com toda essa sintomatologia. E aí, sim, normalmente, a gente faz o encaminhamento, então, a nível de adulto, pensando, então, no psiquiatra ou no neurologista,
E pensando na questão da criança e do adolescente, então a gente faz o encaminhamento para um neuropediatra. E, juntamente com o olhar dele, enfim, com toda a experiência, junto com esses relatórios, né, ele vai conseguir entender e vai conseguir dizer se sim, se a pessoa é portadora do transtorno ou não. Porque pra gente, de forma empírica, fica mais difícil. Sim, fica difícil porque, volto novamente à questão, os sintomas bem pontuais do TDAH são sintomas que as pessoas podem ter em determinados momentos da vida, né? Quando acontecem situações, enfim, N situações, a gente pode ter sintomas. Eu acho que é legal a gente esclarecer esses sintomas, eu né? acho que sim, Flávia. Então, assim, pensando adulto, então vamos pensar nos adultos primeiro. A questão da procrastinação é um sintoma muito forte, né? Então, assim, a questão de não conseguir seguir regras também no adulto é muito forte. Então, eu não consigo seguir regras, eu me distraio com muita facilidade. Eu percebo que coisas que são muito importantes para mim a nível pessoal, a nível também questões de saúde, a nível profissional, eu não dou conta. Então, eu perco prazos importantes que eu sei que eu preciso cumprir. A questão também da impulsividade no adulto é muito forte. Então, assim, é aquele adulto que tem uma dificuldade muito grande de lidar com suas emoções, e é aquela pessoa que, né, explode com muita facilidade, que é muito impulsiva, que toma atitudes e que depois se arrepende, né? Depois pensa com mais calma e acaba se arrependendo. Então, isso é bem legal a gente falar. E muitos adultos, na verdade, começam a perceber os sintomas porque eles, obviamente, nasceram com o transtorno. Durante a infância, ele sempre teve alguém que deu um suporte, né? Então, no adulto, a pessoa começa a perceber que sim, que pode ser, né? Liga aquela lâmpadazinha, aquele alerta. Opa, eu acho que eu tenho bastante características, eu vou em busca. Por quê? Porque diminui o meu suporte e aumenta a minha responsabilidade, a minha demanda, aumenta... Enfim, a questão de afazeres, a questão da responsabilidade, né? E eu percebo que eu não tô conseguindo lidar com isso. Não consegue entregar. Isso, não consegue, né? Eu sempre falo também, imagina que tu tá correndo e que tem um rolo compressor correndo atrás de ti. E volta e meia esse rolo compressor, ele te engole e faz tu girar junto com ele. E fica uma sequência de frustrações, né? Eu imagino, Flávia, porque a procrastinação, ela é muito triste quando tu se deu conta que de novo tu não fez, de novo tu tá atrasado, de novo tu não concluiu. E dá uma sensação de uma cabeça muito confusa, atrapalhada. E eu tenho uma dúvida. Existe associado a isso uma inquietação motora, uma agitação motora? Sempre, de vez em quando, pode não ter? Sim, existe. Essa questão do sentimento de frustração gera um sentimento muito grande de incapacidade também. Então, por isso que, normalmente... A partir do diagnóstico, a gente sempre encaminha para fazer uma psicoterapia. A pessoa precisa, né, ter esse apoio, enfim, pensar numa terapia cognitivo-comportamental, porque além de te auxiliar nessa questão emocional, vai te auxiliar também de forma prática, tu conseguir organizar a tua vida. Coisas simples, que isso vai te auxiliar no dia a dia e que vai te dar um resultado positivo no final, né? Se tu conseguir colocar tudo isso em prática, né? É importante também a gente falar sobre as características da criança, né? Porque, voltando... Só antes de tu entrar na criança, eu acho que fica muito pior quando a gente não tem consciência do que tem. Porque existe um mal-estar, tu já começa a achar que tu é desleixado, que tu tem algum problema cognitivo, tu já começa a entrar num processo de desvalia muito grande. E quando tu tem o diagnóstico, ele é esclarecedor, porque aí tu tem uma direção de cura, cura de autoajuda, vamos dizer assim, né? Bom, então o que eu posso fazer em relação a isso? Seguidamente, eu ajudo meus clientes no consultório a organizar a agenda, a criar uma disciplina, uma rotina, um compromisso de horário, a mudança de hábitos para vencer a procrastinação. E, às vezes, pequenos movimentos assim já causam um resultado muito grande, porque, diferente da criança, a gente tem uma consciência do adulto e uma vontade de querer mudar isso, né?
E acredito que com bastante esforço ele consiga ter muitos resultados, né? Depois que ele tem consciência do problema. Sim, na verdade é como o diagnóstico vem como um alento mesmo, né? Sim. E a partir desse ufa, né? Agora eu entendi o que está acontecendo comigo, eu vou em busca de alternativas, né? E de mecanismos, né? Criar mecanismos para que eu realmente tenha uma qualidade de vida. Para que eu consiga ter uma saúde mental, para que eu consiga também, organizando junto com a questão da saúde física, eu sempre falo, é como se fosse um espiral, né? Tu começa a seguir um movimento, tu gira, uma coisa respinga na outra, né? Então, eu utilizo muito o exemplo de espiral para processo. E a questão do TDAH tem muito disso. A partir do diagnóstico é um processo. Tu vai vivenciar esse processo. E tu vai melhorando uma coisa e vai respingando na outra. E gira exatamente, autoestima. É importante a gente falar que enquanto não se tem o diagnóstico, ou a partir do diagnóstico, precisa ter essa liberação de crenças. Né? Então, assim, a pessoa começa a criar essas crenças, assim. Então, assim, eu sou incapaz, eu sou desorganizado, eu sou estabanado, eu sou muito agitado, realmente eu não consigo fazer nada. Então, tudo isso a gente precisa movimentar para que a pessoa entenda, né, que o cérebro dela possui esse funcionamento diferente, mas que existem formas a gente conseguir reorganizar isso. E tudo bem, eu vou conseguir apesar disso. Claro, nossa! Super, né? Tem pessoas, enfim, muitas pessoas que se destacam, tanto pela questão do conhecimento, enfim, que são portadoras do transtorno, né? Profissionais de N áreas, né? Então, não é uma sentença de morte, algo assim, né? Não. Eu percebo que as pessoas têm muito isso, né? Então, a gente tranquiliza muito, a gente acalma muito, a gente né, mostra que existem possibilidades e que devagarinho, com trabalho, com dedicação, a gente vai conseguir organizar, né? Para que a pessoa tenha realmente uma vida melhor. Eu acho que nada, tipo, na vida, assim, por maior que seja o problema, se tu coloca disciplina para resolver ele, tu não consiga viver. Acho que o problema é que hoje em dia tem, né, que é o que é essa outra parte, não do quem tem o diagnóstico que nasce com TDAH, mas quem meio que adquire ele durante a vida, que pega esse vírus, né, eu acho que é o problema que é o mal do século que a gente vive, que é a tal da alienação. O que seria a alienação? A ausência total de propósito de vida, não ter um porquê levantar da cama de manhã. Eu acho que esse é o início de qualquer desgraça na vida, início dos teus vícios, início dos teus traumas, tudo. Porque por mais que tu tenha dificuldade de fazer, de se prestar atenção, tu dá um jeito. Só que eu acho que o que tá pegando hoje em dia é que essas coisas das redes sociais, as próprias comidas que tem, as notícias que é tudo violência, esse mundo, essa ideia que se formou do mundo de que a vida é sofrimento, de que a vida é ruim, de que a vida é trágica, de que o mundo é perigoso, faz as pessoas não ter a vontade de lutar contra as situações. Eu acho que porque pra mim foi o que mudou, tá? Eu digo isso porque eu tinha essa visão da vida negativa e cheguei no momento que tava deprimido e, bom, eu digo que o sofrimento ele é um presente pra gente. Eu ganhei esse presente que me fez acordar e me fez ver o que eu queria pra minha vida. E quando tu começa um processo tu começa a encontrar esse teu propósito, encontrar essa tua parte espiritual, né? Que não fora de religião, mas esse teu eu interno, tu tira uma força dali pra lutar contra as situações. Porque, como eu disse, se for pegar pra me analisar como pessoa, eu sou imbecil. Tipo, a pessoa, cabeça, um pensamento em cada lugar. Que nem tu falou, eu vou no quarto buscar uma coisa, já me lembro que tem que fazer. Então, assim, ó, cabeça é 100% desconsiderada. Só que se eu começo a introduzir isso no meu propósito, isso me dá uma criatividade absurda. Que se eu não fosse desatento, não teria essa criatividade. Se eu fosse atenção linha por linha, não seria criativo. Então, tu começa a usar as situações, como tudo na vida, como os problemas, como oportunidades para tu crescer. E eu acho que é isso que as famílias têm que passar para as crianças. Porque, que nem a gente disse, a gente não tem como tirar o celular de uma criança. Vai fazer o quê? Ela vai tirar o celular, vai fazer o quê, né? Se o pai tá trabalhando o dia inteiro. Só que eu acho que o que tem que a gente começar a fazer como ser humano é começar a lembrar os valores. Tipo, os valores do amor, do respeito, da disciplina, da coragem, porque isso vai resolver os problemas do mundo. Hoje em dia, até em faculdade, assim, eu tô fazendo psicologia e eles tratam os transtornos, tipo, comentando sobre que é um negocinho ali, só que, tipo, não é a causa do problema.
a causa do problema é mais profunda. Se tu resolve a fonte do início, aquele buraco no peito que todo mundo tem e vai buscando as coisas pra preencher, se tu resolve isso, tu encontra tudo na tua vida. Sim, tu encontra, na verdade, um propósito. Tu encontra aquilo que tu procura desesperadamente no mundo externo. E os recursos. Eu acho que essa questão também, pensando bem nesse teu insight, nessa tua linha, a questão se fala muito em propósito, né? Qual é o meu propósito de vida, né? O que eu vim fazer aqui, né? Qual que realmente é a minha missão? Eu acho que vai total de encontro a essa tua fala. Por quê? Porque é difícil a gente, né, descobrir. E a gente só descobre quando a gente vai em busca do autoconhecimento. Então, esse autoconhecimento, seja pensando numa questão de terapia, né? Bem na área da psicologia, é a questão do autoconhecimento, da gente ir em busca e da gente valorizar o quanto a espiritualidade é importante pra gente, né? Leitura. Então, é uma base mesmo. Então, volto de novo na questão daqueles 4 pilares que a gente comentou, né? Se tu não tem bem estruturada essa questão, em algum momento da tua vida, tu vai perceber que a gangorra vai descer. E que fica difícil depois de tu alinhar, de tu colocar ela em equilíbrio. Então, assim, pensando na questão, na responsabilidade que a gente tem enquanto pai, enquanto mãe, a gente tem uma tarefa árdua ali, né? Sim. E, assim, nós temos essa responsabilidade, essa criança é nossa responsabilidade, né? E o que a gente vai fazer por ela? A gente vai fazer o melhor que a gente pode, né? Então, é isso que eu costumo trabalhar também enquanto profissional e é o que eu penso também enquanto mãe, né? Eu vou fazer o melhor, eu vou fazer o melhor que eu posso, né? E o que tá dentro desse melhor? Então, tá dentro de eu ir em busca, né? De um apoio especializado mesmo, de profissionais que possam me auxiliar. Tá dentro da questão do limite, né? Eu acho que é bem importante a gente falar isso também, porque me parece que a partir do diagnóstico, agora a gente já desvendou desvendamos o mistério, então a partir de agora eu utilizo tudo na caixa da desculpa. Ele faz isso porque ele tem TDAH. Não é por aí, né? Sim. Então, assim, a questão dos limites, ela é fundamental, independente de tu ter diagnóstico ou não. Né? Então, a partir daí, tu vai conseguir estruturar bem a rotina, tu vai conseguir organizar bem esses pilares, tu vai conseguir arquitetar direitinho para que essa criança cresça, né? Ou então esse adulto, para que ele reorganize esses pilares e que ele consiga realmente acordar de manhã e dele ter um propósito, dele ter um objetivo e dele ver realmente as coisas dando certo, né? Exatamente, porque assim, se a gente for olhar pro mundo do jeito que tá hoje, as coisas, a tecnologia mais inteligente que todo ser humano, em questão de QI e tudo mais, né? A gente não presta atenção, mas qual que é a única coisa que o ser humano tem que a tecnologia não tem? Que é a sabedoria, a intuição, é o amor, é o contato. E parece que esse tanto de coisa que vem para nos atordoar, tanto de remédio que hoje em dia a gente vive baseado em remédio, em comida processada, em tecnologia e hipnotizado pelas telas, ele pessoal, não dá pra dizer que isso não é a teoria da conspiração, mas tem uma força do mal, né, vamos botar assim, que tenta te alienar, que o propósito dela é te alienar. Então, se tu não tiver uma coragem e uma disciplina desgraçada, literalmente todos os dias, tu vai entrar pro sistema. Dolorida, né? Porque a gente não vai começar a questão do futuro, né, empregos. A gente não vai competir entre nós. A gente vai competir com um programa de computador, com a realidade virtual. Então, pra gente conseguir ter a felicidade do propósito, tem que encontrar aquilo que só tu sabe fazer. Porque depois não adianta a gente chegar depois nos 30, 40 anos com aquele vazio no peito, uma depressão desgraçada, não querer levantar da cama e se lamentar. Porque agora que a gente tem o controle da nossa vida, tá no presente. Então, é nas simples coisas que eu quero dizer. É o simples fato de que, em vez de eu passar 10 minutos vendo videozinho no Instagram, no Reels e no TikTok, tenta ler um livro. No início tu não vai conseguir ler. Tu vai ler uma página, teu olho vai ficar assim, porque tu tá viciado naquela atenção pontilhada. Só que é todo dia, e vai passar 1 ano, vai passar 2, e tu vai ver o quanto tua vida mudou. E daí tu vai começar a encontrar esse teu propósito. Ele não vem do dia pra noite. Só que se a gente não inicia esse processo, a gente vai cada vez mais pro fundo do poço, porque o mundo ele te influencia a ir pro fundo do poço, né? Sim. Eu vejo também... Vejo muito isso, assim, tanto com essa vivência, assim, da clínica, do consultório, como da vida em si, né? Me parece que as pessoas estão com a necessidade de encurtar o caminho,
né? Encurtar o caminho para tudo. Então, me parece também que ninguém mais quer sofrer, quer ver que isso, né, essa rotina de fazer isso um pouquinho todos os dias é dolorido, né? Então, por que que todo mundo acaba utilizando como primeiro instrumento o celular? Porque é mais fácil, porque não dá trabalho, porque tu vai dar aquele celular ali, aquela criança, ela não vai te perguntar mais nada, ela vai ficar sentada, ela vai ficar ali quieta, ela não vai emitir nenhum ruído, né? Então, assim, às vezes também não pergunta nada, não, né? Ai, tô com fome, isso, às vezes passa um tempo inteiro ali. Então, literalmente, é aquela coisa que não vai te dar trabalho. E eu acho importante a gente falar isso, né? Eu acredito muito nisso, da gente entender a nossa responsabilidade e a gente entender, sim, por mais que doa, que em determinados momentos da nossa vida, se a gente é responsável por um outro ser humano, a gente vai precisar passar um certo trabalho, sim. Então, ou a gente vai abdicar de algumas coisas que a gente gosta de fazer por um período, ou a gente vai ter um desgaste de energia maior para organizar uma logística, né, no dia a dia. Exatamente. Então, tem tudo isso, assim. Então, assim, a minha criança é uma criança ativa. Então, o que eu preciso? Eu sei que eu preciso dedicar um tempinho para levar ela para fazer uma atividade ao ar livre. Não se trata de tu querer ou ter vontade. Não, e uma coisa, né, pessoal? Às vezes a gente faz aquilo que tem que fazer. E uma outra coisa. Tu ser uma mãe e o seu pai é o maior propósito da tua vida. Teu filho é a coisa mais preciosa que tu tem. Eu não tenho filho, né? Eu sou um filho. Mas eu imagino que sim. Que eu deveria ser. Que eu deveria ser a coisa mais preciosa. Porque o que importa na vida se não é tu ter as pessoas que tu ama bem? E depois não adianta, pessoal, se manter essa realidade como tá hoje, sem ter essa responsabilidade dos pais e da pessoa, vai dar ruim no futuro, não tem escapatória. Tu largar o teu filho num mundo de superficialidade, de música que só fala de, desculpa a palavra, de putaria e coisa arama, de droga e de álcool, de violência, que tudo hoje em dia, notícia, filme, tudo em volta à violência, como é que vai formar essa pessoa no futuro? Não vai ter como dar bom. Só que assim, pessoal, a vida ela é uma coisa maravilhosa. A gente só tem essa oportunidade. Viver é uma puta merda, coisa mais boa que tem. A gente tá jogando essa vida, essa experiência no lixo. Estamos vivendo que nem zumbi. Hoje eu vou não sei o que, sem saber pra onde quer ir. Tem aquela frase que é: se tu não sabe pra onde ir, nenhum vento é favorável. E é o que tá acontecendo hoje. Por isso que todo mundo tá reclamando de tudo. Faz chuva, a pessoa reclama, faz sol, a pessoa reclama, alaga, a pessoa reclama, dá seca, a pessoa reclama. Porque não tem propósito. E quando tu tem propósito, quando alaga, é uma bênção. Quando dá seca, é uma bênção, porque tá te fazendo acordar pra alguma coisa. Então tu começa, tudo na tua vida muda quando tu encontra esse sentido pra vida, né? Porque se tua vida não tem sentido, claro, tem. Tu sabe, a gente sabe o que tem que fazer, que não pode ficar no celular, que não pode comer besteira, mas se tu não tem sentido na vida, tu não vai fazer. E como é que tu vai convencer um jovem, uma criança e os adolescentes a não fumar, a não beber, a não ficar no celular, se eles não têm por que acordar de manhã? Se eles preferiam estar dormindo o dia inteiro do que viver a vida. Eu acho que isso está se perdendo, porque hoje em dia tu vai numa escola, por exemplo, falar pra gurizada de sonhos, de propósito, não tem. Não tem, é muito poucos que tem. Sim. Isso é algo... Bom, E daí o TDAH, ele é inevitável? Sim. Ele é inevitável? Ele fica literalmente banalizado. Porque se a gente entra dentro de uma sala de aula com 30 adolescentes, eu vou te dizer que a gente pode ser que se a gente tiver sorte, que a gente tire um, né? Que saiba, que tenha um propósito, que tenha realmente as coisas organizadas, uma família que dê um suporte, que diga isso sim, isso não, isso você quer fazer, mas não dá pra fazer, porque você tem outra questão que é mais importante pra fazer agora. Exatamente. É legal a gente sempre uma coisa que lembrar, que eu falo sempre, minha mãe até me xinga, mas assim, ó, o que eu tenho que entender é que o mundo é do inimigo. O mundo é dominado pela força do mal. E a chave que tu tá aqui pra quê? Eu vou falar de uma forma que não me entenda pela forma religiosa, mas tu tá aqui pra encontrar Deus. E tu encontra Deus como? Através do teu propósito. E se tu não encontrar tu tá perdido. Tu tá na mão do palhaço. Deus, é importante a gente falar. Encontrar Deus, né? Ou encontrar esse propósito dá trabalho. É diário, porque não é fácil. Tu tem que ter escolhas diárias. Por exemplo, tu vai estar numa roda de amigos que vai estar falando mal de todo mundo. Vai estar fofocando todo mundo. Isso vai te dar em contato com Deus?
Não. Então, tu sai. Isso tem que ter uma disciplina e um querer muito grande. Por isso que eu digo, a gente não tem como vir aqui dar dica pra pessoa que não vai mudar nada se ela não quiser. Então, tu tem que querer e se perguntar, como é que eu quero viver minha vida daqui pra frente? Eu quero entrar em depressão ou eu quero ser feliz? Porque a felicidade é uma escolha que a gente comentou e que dá trabalho todos os dias. Dá trabalho, né? Bom, vamos voltar pro TDAH infantil agora. Viu como eu tenho TDAH? Tirou completamente o foco, né? do Viu assunto. como é que é? Mas é Não, interessante. não. Na verdade, tu não tirou o foco. Na verdade, tu ampliou. A gente tá... É como se a gente estivesse lá em cima do prédio olhando e lá no primeiro andar estivesse a pauta do TDAH. Que é o que acontece, né? Se a gente não tem o cuidado em todos esses andares, realmente é o que vai acontecer, né? É que eu vejo que nós estamos vivendo esses sintomas do TDAH, todos nós. Nós podemos não ter, mas nós estamos TDAH pelo excesso de estímulo e de mente muito excitada, muito querendo estimulada. fazer tudo. Então, acho que cabe isso que a gente está falando, assim, independente de ter ou não, todo mundo tem um pouco, eu acho que nós falando, todo mundo vai se identificar um pouco com isso, né? Sim. Pela situação de mundo que a gente está, né? E quando o Lu fala, né, do bom, do mal, do Deus, né, ele está falando das nossas luz e sombra interna, essa luta constante entre as nossas vozes internas, né, de negativismo, positivismo, de ação, reação. Mas Flávia, acho que a gente tem que aproveitar um pouco esse momento também para falar um pouquinho sobre os sintomas na criança, para a gente ter mais clareza também com os pais que nos escutam. Então, vamos pensar um pouquinho, né? Naturalmente, a criança é esse ser ativo, é esse ser disposto, né? A gente percebe que a criança tá com alguma questão realmente quando ela tá doentinha, tá acontecendo alguma coisa ali com ela, que ela tá realmente abalada fisicamente ou emocionalmente. Mas se está tudo bem, ela é aquela criança que tá sempre disposta, né? Eu sempre brinco, eu adoro trabalhar com as crianças porque qualquer coisa que tu propõe, eles sempre abraçam, eles recebem isso com toda a força e eles vão colocar isso em prática da melhor maneira possível. Então, assim, que diferenças, né? O que é importante a gente pensar entre uma criança ativa e uma criança que é hiperativa, né? Que pode ser que ela tenha o transtorno, né? O TDAH. Então, assim, uma criança que tem o TDAH é uma criança que ela se desinteressa muito fácil por um jogo ou uma brincadeira. Então, tu propõe, ela vai olhar, ela vai pegar, quando tu pensa em explorar, ela já, eu já me cansei, eu não quero mais, né? Eu não quero mais esse jogo e ela já tá em busca de uma outra coisa, né? Então, e aí tu pisca, ela já pegou um outro brinquedo, ela já tá com um joguinho, eu já quero isso, eu quero te contar tal coisa. Então, é essa criança que a gente percebe que ela tem esse funcionamento neurológico extremamente acelerado. Então, outra questão também bem importante, é uma criança que tem dificuldades, assim, de relacionamento, né, dificuldades comportamentais, então a gente vai perceber isso muito forte aonde? Em casa, na escola, quando ela tem contato com outras crianças, ou quando ela tem contato com outros adultos que vão impor algumas regras, né, e aí ela tem essa dificuldade de seguir, então ela vai apresentar essas dificuldades, né? Pela dificuldade de seguir regras? Sim. Vai aparecer dessa forma? Sim, aparece muito forte pela dificuldade de seguir regras, porque o que é? O cérebro dela manda mensagens para ela a todo momento. Me agrade, faça só aquilo que eu quero, faça só aquilo que é bom, vamos fazer só aquilo que é legal. E aí tem alguém ali, um adulto, uma postura, né, enfim, que está dando outros comandos. Sim. Não, agora a gente precisa fazer isso, agora Sim. nós vamos fazer a tarefa, agora é hora de tomar banho. Então, é óbvio que ela vai entre aspas, se rebelar contra esse sistema, né? Então, assim, é uma criança que vai apresentar dificuldades comportamentais, é uma criança que naturalmente vai apresentar dificuldades de aprendizagem, então, assim, dificuldades escolares ou de aprendizagem que a gente chama, porque imaginem uma criança com TDAH dentro de uma sala de aula, é óbvio que ela não vai captar, né? É óbvio que ela não vai assimilar, né, os conteúdos, ela não vai conseguir, a gente tem muito, a gente faz muito termo, assim, de acomodação, né, então, assim, tu recebe uma informação,
tu junta com aquele conhecimento prévio que tu tem, e aí tu assimila, e tu organiza a ideia, e aí tu acomoda. Sim. Pra tu conseguir lembrar disso amanhã e depois de amanhã. Então, é uma criança que não vai conseguir fazer todos esses processos. Certo. Então, naturalmente, ela vai apresentar dificuldades. Outra questão muito importante da gente comentar é uma criança que tem muitos problemas relacionados ao sono. Então, ou é uma criança que não dorme bem, que tem muitos despertares, inclusive noturnos, né? Ela desperta muito durante a madrugada. E aí ela exige a presença do adulto, ela acaba precisando de alguns mecanismos para conseguir se acalmar e voltar a dormir, né? Então, se tranquilizar e voltar a dormir. Ou é uma criança que tem um período, uma latência de sono muito grande, demora muito tempo para dormir, então demora muito tempo para acalmar o corpo, acalmar a mente. Então, assim, isso é um desgaste muito grande, né, para os pais, para os adultos que são responsáveis por essa criança. É uma criança que tem muita agitação motora, então, assim, aquela criança que pode ser que fique em alguns momentos sentada, mas ela fica o tempo inteiro batendo o joelho em algum lugar, ela fica o tempo inteiro, então, fazendo assim, ou sacudindo as pernas, e aí ela já vai se distrair com o barulho que ela tá fazendo, e ela vai tentar bater com a ponta do pé, pra ver se é o mesmo barulho que ela faz com o joelho. Tem muito disso, assim. Só que, claro, a gente tem que ter o cuidado, não pode ser um sintoma isolado, né? Por isso que é um transtorno clinicamente complexo. Porque a gente não pode se focar só em um sintoma. Não, pode ser tique também. Pode ser tique, sim. Eu falo. Exatamente. Mas isso é interessante, e é até interessante falar, porque se tu não olha pra isso, tu não trata, tu fica louco. Não, tô falando sério, porque assim, ó, se eu vejo por mim, se eu pego pra ficar um tempinho a mais no celular do que não devia, ou começo a me perder um pouco, minha cabeça ela fica maluca. Eu penso o tempo inteiro. Estímulo, né? E daí o pensamento solto é uma bola de, né, aquele peixe, um baiacu que infla. Só que nunca coisa boa. Isso eu sempre digo, nunca te leva pro bem, sempre te leva pro mal. Então, tu ter esse cuidado, tu tratar o negócio é o que vai te ajudar, porque senão tu não... Por isso que o diagnóstico eu acho que é importante, porque se tu fica só sem perceber tudo isso, tu vai se enfiar pro fundo do poço. Imagina pra criança, então, que pra ela criança, só sente isso e ela não tem essa consciência, o quanto ela precisa de um adulto pai que organize ela de fora pra dentro. Sim, mas na criança é bem visível, assim. Então, assim, a gente consegue, por mais que as crianças que não têm o transtorno são crianças muito ativas, é muito nítido, é muito visível, né? A gente consegue perceber muito bem. Então, assim, quem tem essa vivência com criança, né? Então, os profissionais da educação, eu costumo dizer, a gente tem esse olhar, assim, muito criterioso, esse olhar muito clínico, é um olhar muito pontual. Tu começa a observar algumas características aqui, aí tu junta com outra demanda que a criança apresentou de comportamento, né, frente a uma situação. E aí tu começa a observar ela ali em momentos mais de descontração e tu começa a juntar as coisas. E aí, claro, aí entra bem essa parte mesmo da anamnese, que nada mais é de uma coleta que a gente faz, né? Uma coleta de dados super importantes, inclusive questões até, né, pensando nas crianças, a gente faz uma coleta de dados até importantes relacionadas à gestação, né, e agora lembrei de uma questão importante, né, de falar, as gestantes que fazem uso de álcool e uso de nicotina, enfim, de cigarro, são gestantes que podem ser, a tendência dos seus bebês terem TDAH é maior, né? Por quê? Porque isso são substâncias estimulantes. Entendi. E aí, se ela vai ingerir essas substâncias que estimulam o organismo dela, obviamente ela passa, né? Através da corrente sanguínea, enfim, através da questão de placenta e tal, ela vai transmitir isso para o bebê. E o bebê, mesmo não tendo o transtorno, ele vai apresentar essas características, né? Sim. Então, isso é difícil também. Então, é legal a gente falar que as pessoas nascem, né, com o transtorno, mas em alguns momentos, é como tu falou, me parece que hoje em dia está todo mundo com TDAH. As características. Parece que todo mundo é TDAH. Por quê? Porque o ambiente influencia muito, né, nesse sentido. Então, hoje em dia, a gente percebe, tá todo mundo extremamente estimulado, extremamente agitado, né? Eu falo, parece que é um luxo, né? Parece que é um luxo, uma obrigação
tu postar as coisas, tu dizer que tu tá aqui, que tu tá lá, e aí quando tu posta algo relacionado, assim, essa questão do vou me acalmar, vou ter um olhar pra mim, né, vou ter uns minutos, né, pra dedicar pra mim, ai, né, eu tô vendo as pessoas mudando essa consciência, assim, então agora parece que, ai, o luxo, o ouro, ai, algo legal, assim, é quando tu consegue realmente fazer esse Flávia, eu posso ter a hiperatividade e não ter o déficit de atenção? Sim, pode. Então, assim, é legal a gente falar que tem algumas pessoas que também têm só TDA, só tem o transtorno do déficit de atenção, né? Então, assim, normalmente a pessoa que tem hiperatividade, ela acaba tendo TDAH. Por quê? Porque a agitação excessiva dela vai fazer com que ela não consiga se focar, vai fazer com que ela não consiga realmente utilizar toda a atenção, todo o foco para determinada situação, né? Vai acontecer aquele efeito mesmo que eu falei da peneira, vai sempre, né? Faz sentido. Isso. E você falou sobre a alimentação, eu tenho 2 perguntas em relação a isso. Essa criança com esse transtorno, ela apresenta algumas características relacionadas à alimentação? E o que é indicado para uma criança que tenha um TDAH? Ela não apresenta, por exemplo... De comer mais ou mais agitada? Tem alguma característica que tu nota? Não, a gente não percebe isso, assim, isso não é visível. Ou, por exemplo, seletividade alimentar, essa questão a gente não percebe, a não ser que ela tenha outro transtorno junto associado. Com a questão, associado ao TDAH. O que a gente percebe? Que a alimentação, ela é fundamental. A gente precisa ter esse cuidado. Por quê? A questão dos corantes é comprovado cientificamente que ela tem uma ação direta para quem tem o TDAH. A questão do açúcar também, eu acho que hoje em dia, né, com tanta informação, isso a gente vê muito, né, enfim, em tudo. A questão do açúcar, o açúcar acaba estimulando, acaba dando uma agitação, né, a gente percebe na gente, né. Então, quando ingere açúcar, a gente naturalmente se acelera, se agita, isso é orgânico, né. Então, as nutricionistas, elas explicam, né, de uma forma bem fácil e lúdica. Então, isso é muito importante. Tanto que muitos adultos, quando recebem o diagnóstico, inclusive crianças também, as famílias buscam organizar esses 4 pilares, né? Alimentação, atividade física, sono. E então, quando a gente busca organizar esses pilares, muitas vezes não tem a necessidade de fazer um tratamento com medicamentos. E tu nota bastante diferença? Sim, a gente nota bastante diferença. Inclusive, quando, vamos pensar numa criança, quando a família realmente está engajada, né, nesse tratamento, em amenizar esses sintomas, em fazer com que essa criança tenha uma qualidade de vida melhor em todos os sentidos, a gente percebe muita diferença, é nítido. Então, assim, quando a família pensa, vou organizar esses pilares, né, básicos, e opta por fazer o uso dos medicamentos, nossa, a gente percebe uma diferença muito grande. É nítido, assim, e é rápido também, né? Porque os medicamentos para o tratamento do transtorno são medicamentos que agem rapidamente. Então, assim, tu ingere, o organismo, no mesmo momento, já vai começar a te dar respostas diferentes. Tanto que existem muitas pessoas que não têm o transtorno e que têm acesso aos medicamentos, né? E usam em determinadas situações, ou porque eu preciso apresentar uma reunião de trabalho, ou porque eu preciso estudar para a prova, então eu vou fazer uso daquele medicamento, vou aumentar
né, a liberação, no caso de dopamina, para que eu consiga manter uma atenção sustentada, manter uma atenção concentrada por mais tempo. Isso é bem, é um alerta, enfim, que quem é da área médica, eles fazem muito porque isso está se utilizando muito, né? Tem até um documentário, não sei se tu já assistiu no Netflix, se chama Take Your Pills, que fala exatamente sobre essa questão do TDAH e da utilização de medicamentos. É bem legal, é curtinho, assim, é bem bom. É sobre a utilização do medicamento Adderall, que foi onde surgiu, né? Foi um dos primeiros, né? Então, surgiu nos Estados Unidos e as pessoas começaram a utilizar de uma forma, né, exagerada. E aí, pessoas que tinham o transtorno e pessoas que não tinham também. E aí, ele gera uma série de efeitos colaterais, enfim. Porque o remédio acho que tem que ser uma última opção e também não pode ser um negócio pra tu vai tomar pra vida. Tem que ser um mecanismo que tu usa pra depois se curar, né? E melhorar. Porque assim, ó, eu tomei um dia ali um remédio que nem era pra antidepressivo, mas era um antihistamínico. Que ele tava com uma alergia. Só que assim, a pessoa fica dopada. Tipo, tu fica meio... Tu não tem nem felicidade nem tristeza. Tipo, tu fica ali naquele limbo. Pra mim foi ridículo, porque eu busco essa euforia o dia inteiro, né? Então, pra mim, tu não ter essa... Porque tu perde o controle meio que dessa tua impulsão, né? Então, tem que pensar muito bem antes de... Tem que precisar. Tem que precisar. Eu acho que tem que ter claro de saber o nível que tá, o quanto pode ser controlado e o quanto realmente tem casos que precisa. Sim. E se tu não tem, quem é que não quer ficar com uma atenção mais concentrada na vida? Se nós pensarmos assim, todo mundo vai tomar. Sim, por isso que eles são controlados, né? Então, se fosse de fácil acesso, todo mundo tomaria. Então... Eu tenho certeza, eventualmente as pessoas tomariam, inclusive a gente, né? Tu tem uma situação, por exemplo, eu teria tomado para vir aqui. Porque a tua atividade neurológica, tu lembra, tu fica muito mais ágil, as próprias conexões que tu vai fazer, né? Elas são mais rápidas, são mais ágeis. Então, as pessoas acabariam fazendo um uso realmente. Sim. O que eu acho importante... falando nessa questão dos medicamentos, acho que é bem importante a gente falar o quê? A gente sempre precisa colocar numa balança, né? O que está acontecendo, então, com essa pessoa, com essa criança, com esse adulto que recebeu o diagnóstico de TDAH? Vamos botar a pessoa de um lado da balança e vamos colocar todos os prejuízos que essa pessoa está tendo, né? De acordo com os sintomas que ela apresenta. Então, ela apresenta muita desatenção, ela apresenta uma hiperatividade também bem acentuada, né? Ela já está criando crenças de incapacidade, de frustração, ela já tá respingando na questão emocional, no sistema emocional dela, né? Na saúde, enfim. É uma pessoa que não está conseguindo, né, colocar nada em prática, não está conseguindo finalizar nada, isso está virando realmente uma bola de neve. Opa! Né? Então, vamos pensar. É óbvio que essa balança, a pessoa vai cair lá embaixo. Então, o que eu acho importante? A gente precisa analisar, né? Ver o quanto a gente vai fazer de esforço para melhorar isso, né? Então, esses esforços vão de encontro com a questão que eu já falei, que são os pilares básicos, né? Para qualquer ser humano. Então, sono, alimentação, atividade física. Rotina. Isso, rotina, exatamente. Né? Tu tem uma sequência ali meio prévia, que te dê uma previsibilidade. Então, assim, o quanto eu vou estar disposto a manter isso, a organizar isso, a ser responsável por isso, a ser disciplinado com relação a isso. Eu vou dar 100% nisso. Bom, então, quem sabe vamos primeiro por esse caminho. Vamos organizar esses pilares básicos e vamos ver como é que o teu organismo vai responder. Ok, eu fiz isso, eu estou extremamente dedicado, mesmo assim eu estou tendo prejuízos. Mesmo assim eu estou vendo que eu não estou conseguindo dar conta. Mesmo assim eu estou vendo que o rolo compressor está quase chegando nas minhas costas. Então, vamos fazer o uso, sim, dos medicamentos, né? Não é algo que tu vá realmente, como o Lua falou, tomar a vida inteira. Pode ser que em determinado momento da tua vida, tu já tenha um autoconhecimento maior, tu tenha naturalmente ficado mais disciplinado, tu é alguém que tem esse cuidado, né, com esses pilares básicos,
e tu já consegue ou fazer uma redução de medicação, ou tu consegue utilizar essa medicação em situações pontuais, né? E eu acho bem importante falar também, a questão do diagnóstico é dos profissionais da área médica. Essa questão de dosagens, de qual medicação usar, é responsabilidade dos profissionais da área médica. Então, às vezes, as famílias, né, me perguntam, né, eles usam muito a questão, prof, porque a gente fala muito isso, né, com as crianças, né, a prof vai pegar tal coisa, prof isso. Então, eles perguntam, prof, o que tu acha? E eu sempre falo, olha, questões de medicação, fazer desmame de medicação, vamos alterar a dose, acho que tá legal, quem sabe a gente retira o medicamento tal. Eu deixo sempre a cargo dos profissionais da área médica, porque afinal de contas é a área eles, deles. É a área deles, é eles que têm todo o conhecimento, toda a experiência para estar fazendo, porque isso é sério, né? É uma substância que a gente está apresentando para o cérebro, ele está caminhando de determinada forma com essa substância, e a partir do momento que eu resolvo tirar, naturalmente eu vou ter também algumas reações adversas, assim como eu tenho quando eu faço o uso, né? Muito bem, já estamos chegando no final do programa, infelizmente, porque ainda tinham vários pilares que eu queria comentar, ficaram para trás. Flávia, deixa uma mensagem para essas pessoas que têm o transtorno ou para os seus familiares. Então, a minha mensagem que eu gostaria de dizer é para que, vamos pensar, né? Então, um pai, uma mãe, um adulto que é responsável por uma criança, né? Presta atenção, fica alerta nesses sintomas, observa. Eu acho que tempo, quando a gente fala de desenvolvimento infantil, tempo é ouro, né? Sim. Se criou muito essa questão do paradigma, cada criança tem seu tempo. Não é assim que funciona. Existe um tempo certo para fazer determinados marcos do desenvolvimento, né? Existe uma tolerância, um período de tolerância, mas a gente precisa entender que tem um tempo certo para cada situação, né? E se a criança não está conseguindo, né, desempenhar essa situação, é um sinal de alerta. Então, vamos em busca de um apoio especializado, vamos em busca de uma ajuda, né? Se você é adulto também, eu acho que é importante, né? Vá em busca, faça uma avaliação, converse com um profissional da área. Volto a falar, não é um cérebro defeituoso, é um cérebro ok, normal, saudável, que possui um funcionamento um pouquinho diferente. E com alguns ajustes, você vai conseguir ter o mesmo desempenho, você vai conseguir ter a mesma performance que uma pessoa que não tem um transtorno tem. Então, eu acho que a mensagem é, fica alerta, observa, né? Tenha em mente essa questão do autoconhecimento e vai em busca de um apoio especializado. Agradecemos muito, Flávia. Acho que foi muito importante, muito esclarecedor. E espero que de alguma forma a gente possa contribuir, né, com as pessoas que estão nos escutando, nos assistindo, porque a gente está aqui de coração tentando oferecer para você um pouquinho daquilo que a gente tem, né, com a melhor das intenções. Sim, eu quero agradecer, né, a oportunidade de vir aqui falar, né, sobre o transtorno, de vir falar um pouquinho sobre o meu trabalho e agradecer a vocês, né, por essa ideia, né, tão legal, né, eu sempre acompanho e fico pensando, né, que a pauta de vocês é corpo, mente e espírito, né, e alma. E acho que é fantástico e acho que se as pessoas começarem a ter um olhar sobre esses 3 pilares, a vida vai fluir com muito mais facilidade e a gente vai conseguir ir em busca, né, da felicidade. É verdade. E sempre bem-vinda para voltar quando quiser, viu? Que ótimo, estarei bem feliz com os próximos convites. Pessoal, para quem não acompanhou o programa completo, pode encontrar ele pelo Spotify, pelo YouTube. Para encontrar a gente, vocês vão pelo Instagram, escreve lá na barra de pesquisa Tria na Rede, é um perfilzinho com o logo azul, e no link da biografia do Instagram tem os links que direcionam diretamente para o Spotify e para o YouTube. Muito obrigada, um ótimo dia para você e foi um prazer ter estado com você. Grande Obrigado. beijo. Obrigada. Até.